Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu já havia falado para vocês, hoje, em nossa última aula de arte aí, que infelizmente aí nossas aulas, estão chegando ao final, certo? E aí eu trouxe para vocês, como nós estamos em dezembro e eu já havia prometido na nossa última aula, eu trouxe para vocês os símbolos do Natal. Porque às vezes nas nossas casas, em nossas residências, nós vemos muitas coisas relacionadas ao Natal e nós não sabemos o porquê que aquelas determinadas coisas estão ali. Então eu trouxe essa aula para vocês, é uma aula que eu gosto muito de sempre dar para os meus alunos no final do ano, que é sobre os símbolos do Natal. Quais são esses símbolos e também quais os significados desses símbolos, tá bom? Então vamos aí descobrir quais são os símbolos do Natal e também os seus significados, certo? Deixa eu colocar para vocês aqui rapidinho. Pronto, ó, nós temos aí como primeiro símbolo do Natal a estrela de Belém, tá? Essa estrela de Belém é a estrela de Natal, que foi aquela que indicou aos reis magos onde Jesus estava, pois eles queriam adorá-lo, tá? Seguindo a estrela, os magos puderam encontrar o menino que tinha nascido em Belém. Daí, ela seria conhecida também como estrela de Belém, tá? Além de ter sinalizado o caminho que levava ao menino, a estrela representa o próprio Jesus, que nasceu para guiar a humanidade, tá? E hoje a ciência tenta explicar a sua origem como um fenômeno astronômico. Em segundo, nós temos os sinos, tá? O sino de Natal é o símbolo que representa o anúncio do nascimento de Jesus, né? Vocês sabiam que representava isso? Isso porque, além de sinalizar as horas, o toque dos sinos avisa as pessoas para se reunir para algum acontecimento. Usados na decoração das árvores e das portas, os sinos também são lembrados nas músicas natalinas. A mais conhecida é Bate o Sino, lembra? Bate o sino pequenino, essa música aí de Natal, tá? Quem nunca cantou um pedacinho dessa música, não é verdade? Em seguida, nós temos as velas. Tá? Deixa eu colocar as velas aqui. Dizem que na Alemanha, um senhor costumava colocar velas em sua janela para iluminar o caminho dos viajantes. Assim, as velas natalinas assumem o papel de representar a luz que o nascimento de Jesus traz para a vida das pessoas, porque ele veio para dissipar as trevas e a escuridão. Assim, velas acesas na noite de Natal revelam a presença de Cristo naquele ambiente, além do que representam a fé. Lembrando, se houver vela no Natal, é um adulto que deve acendê-las, tá bom? Nós temos em sequência aí algo que eu falei na nossa última aula, que é sobre o presépio. Vocês se lembram do presépio? Como que surgiu o presépio? Então, o primeiro presépio, ele vem de 1223 e foi montado na Itália, lembra que eu falei, por São Francisco de Assis. Ele queria mostrar aos seus fiéis como teria nascido Jesus. Inicialmente era feita apenas nas igrejas, até a sua montagem nas casas se tornar uma tradição. Assim, trata-se de uma representação do cenário em que o menino Jesus nasceu. Assim, além de Jesus e de seus pais, Maria e José, nele figuram os animais no estábulo que aqueceram Jesus, tá? O anjo que anuncia ao mundo o seu nascimento, a estrela de Belém, que indicou o caminho para os 3 reis magos, e os 3 reis magos, tá? Baltazar, Gaspar e Melquior, tá? Habitualmente ele é desmontado no dia 6 de janeiro, data em que os reis localizaram o menino, tá? Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. O anjo. Vamos lá colocar o anjo então, né? Ó, o anjo. Os anjos representam a figura de Gabriel, o anjo que anunciou a Maria que ela daria luz a Jesus.
Por isso, eles são tão importantes nos ornamentos de Natal, tal como Gabriel, os anjos que exercem o papel de mensageiros de Deus anunciam ao povo o nascimento de Jesus. Não é para menos que o anjo é um dos maiores portadores da alegria dessa nossa época natalina. Ele marca presença não só de forma isolada, mas também é uma das principais figuras do presépio. Em sequência, nós temos as bolas de Natal, tá? Que às vezes nós vemos, nós compramos, né? E nós colocamos as bolas nas árvores de Natal e nós nem sabemos o porquê que elas estão ali, né? As bolas que decoram, né, principalmente a árvore de Natal, representam o fruto das árvores. Inicialmente, as frutas serviam como decoração e eram comida pelas crianças. Então, inicialmente lá, quando se iniciou a montagem do Natal, né, a decoração de Natal, eram colocadas frutas para as crianças comerem. E aí elas foram sendo trocadas, né, pelas bolas de Natal, tá? De acordo com a lenda, quando em um ano não haviam frutas, quando aconteceu de um ano não ter frutas, um artesão fez bolas de vidro para as imitar. Vocês podem perguntar para os pais de vocês. Hoje em dia tem bolas de diversos muitos materiais. Só que inicialmente, pessoal, as bolas antigamente eram todas realmente feitas de vidro, tá? Em decorrência da beleza da sua arte, as bolas acabaram se tornando uma tradição e um elemento decorativo que não pode faltar no Natal. Falando em bolas de Natal, pessoal, desculpa, tem uns passarinhos aqui cantando, ó. Falando em bolas de Natal, nós temos a árvore de Natal, né? Como que não pode ter Natal sem árvore de Natal, né? E eu já falei isso daí também na nossa outra aula, tá? De acordo com os registros históricos, a primeira árvore de Natal surgiu no norte da Europa, no século XVI. Mas ela só se tornou tradição a partir do século XVII, com Martinho Lutero, na Alemanha. Depois disso, foi no século XIX que esse símbolo natalino se espalhou pelo mundo. Acontece que antes da cristianização do Natal, as árvores já costumavam ser enfeitadas com outro propósito, a de comemorar a chegada do inverno. A árvore é, por tradição, um pinheiro. Isso porque o pinheiro é a única árvore que consegue manter suas folhas, sendo até mesmo naquele frio mais intenso. Assim, ele simboliza vida e esperança. Cada enfeite traz um simbolismo. As luzes, por exemplo, representam as estrelas, e a estrela que costuma ser colocada no topo da árvore representa a estrela de Belém. Aí nós temos também um outro personagem que eu já falei na nossa outra aula, que é o Papai Noel. Tá? A figura do Papai Noel, ela surge a partir dos gestos de bondade do bispo chamado Nicolau. Segundo a lenda, ele lançava moedas de ouro para chaminés nas casas dos mais necessitados na Turquia, tendo tido reconhecido pela igreja como santo. Lembrando, pessoal, que eu estou falando da simbologia, tá? O significado de algumas figuras do Natal, certo? O professor Juliano não está aqui falando que existe ou que não existe, por favor, hein? Ó, a representação moderna do Papai Noel teria surgido nos Estados Unidos. Santa Claus ganhou a aparência de um velhinho gordinho com barba comprida e roupa vermelha, deslocando-se pelas casas em seu trenó. E aí nós temos aí em sequência algumas casas, elas têm essa decoração que é a coroa do advento, tá? Algumas residências fazem, tá? A coroa do advento. Se fazia assim muito antigamente, mas hoje em dia fazem muito mais as guirlandas, tá? A coroa do advento é uma espécie de guirlanda onde se coloca 4 velas, uma para cada semana antes do Natal. Muito mais do que um bonito objeto de decoração para os cristãos, a coroa do advento é um anúncio do Natal. O seu formato simboliza a eternidade e suas folhas verdes, elas simbolizam a esperança. Nas igrejas, cada vela da coroa tem uma cor diferente e são acesas na seguinte ordem: verde, vermelha, roxa e branca. A origem da guirlanda data do ano de 1839 e foi usada como uma forma de contagem para as crianças que ansiavam a chegada do Natal. Então, a coroa do advento, ela anuncia a chegada do Natal.
tá? E em sequência nós temos a guirlanda, tá bom? A guirlanda, pessoal, elas remontam à antiguidade, elas surgiram lá na antiga Roma. Elas são um sinal de boas-vindas para quem nos visita nesta época tão festiva. É por isso que a tradição pendurá-las na porta principal das casas. Inicialmente um símbolo pagão, a guirlanda passou a ser utilizada pela igreja como adaptação de velas, da onde surgiu a coroa do advento. Então a guirlanda ela vem da coroa do advento, tá? E nós temos os cartões. Quem gosta de receber cartão de Natal aqui? Eu adoro receber cartões de Natal, tá? Os cartões de Natal, eles surgiram, eles sugerem como um símbolo na medida em que enviam postais com uma mensagem bonita nesta quadra festiva, tá? Então as pessoas enviavam na época de Natal cartões para as pessoas, cartões postais, tá? E ela tornou-se uma tradição entre os familiares, amigos e clientes, tá? Então os cartões de Natal eles foram surgindo aí como uma postagem de Natal e aí foram se tornando, as pessoas foram presenteando com cartões de Natal entre si, inclusive entre os familiares, tá? Isso porque o espírito da alegria, agradecimento e partilha invade os corações, fazendo com que as pessoas troquem mensagens nesta época do ano. O primeiro cartão de Natal foi feito pelo pintor John Cockle Horsey, a pedido de Sir Henry Cole, um funcionário público inglês que na altura estava muito ocupado para escrever cartas com desejo de boas festas. Com o passar do tempo, os cartões em papel foram substituídos pelas mensagens enviadas eletronicamente, né? Aí nós temos o peru de Natal, né? Que também é um símbolo de Natal. O peru é um dos pratos mais requisitados para a ceia de Natal e que representa fartura. A tradição de comer peru vem dos Estados Unidos, onde a ave é um prato típico do Dia de Ação de Graças, também chamado de Turkey Day, Dia do Peru em português. Isso porque são cerca de 50 milhões de perus que são consumidos nesta data. Olha que curiosidade, hein? O Dia de Ação de Graças, muito comemorado nos Estados Unidos, surgiu em 1621 para comemorar, principalmente agradecer a fartura das colheitas. Desde o início, o peru era servido nesta festa. Então, veio de uma festa, né, para representar-se em outra, né? E aí, falando em peru, nós temos a ceia, que é um momento muito aguardado, muito esperado pelas pessoas, né? E já que estamos falando em comida, por que não destacar a simbologia da ceia de Natal? Mais do que um jantar recheado de coisas boas e apetitosas, a ceia representa a confraternização e a união entre as famílias. O costume de se unir os amigos, os familiares à volta da mesa para comemorar o nascimento de Jesus vem da Europa, onde as pessoas abriram as portas de suas casas para receber viajantes e oferecer-lhes uma refeição à véspera de Natal, né? Aí nós temos a penúltima coisa que todo mundo adora, né? Que são os presentes de Natal. Para muitos, especialmente para as crianças, o Natal é sinônimo de presentes, mas como o hábito de trocar presentes surgiu? Bem, esse é um costume que relaciona com os reis magos, os quais levaram a Jesus ouro, incenso e mirra, cada um com um significado próprio. O ouro que um dos 3 reis magos levaram simboliza a realeza. O incenso simboliza a divindade. A mirra simboliza os aspectos humanos de Jesus. E além disso, a origem do Papai Noel também se relaciona com os presentes. Isso porque o bom velhinho foi originalmente um bispo turco que eu já falei para vocês, tá? Que lançava moedas de ouro pela chaminé dos mais necessitados. E aí nós temos, por último, uma coisa super gostosa que nós vemos muito aí nos lugares, nos mercados, em vários lugares, né? Que é o panetone. Para terminar, vamos falar mais uma vez em comida. Mais precisamente, uma iguaria que não se pode faltar na mesa de nós brasileiros, que é o panetone. De origem italiana,
diz a lenda que Tony, empregado de uma padaria, estava exausto do trabalho decorrente das encomendas do Natal. Por esse motivo, acabou se enganando quando fazia um pão para a ceia da família de seu patrão na véspera do Natal. E o engano ocorreu tão bem que o patrão chamou o pão de pane de Tony, né? E é o que hoje nós chamamos de panetone. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de descobrir aí mais essas curiosidades e essa simbologia, né, do Natal. Espero muito que vocês tenham gostado. Por aqui eu já me despeço. Eu vou falar qual será a nossa atividade aí pelo WhatsApp, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Um grande beijo, um grande abraço e boas festas, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!